Fala nação, fala torcedor flamenguista, rapaz. O outro trouxe uma polêmicazinha aí, né? O técnico aí do Estudiantes elogiou, como sempre, morde e assopra, né? Elogiou o Flamengo, falou que o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, é o maior investimento e tal. Mas vamos ver aí o que ele falou aí. E vamos ver também, logo de primeira mão, um alerta, né, do Mauro César, como sempre, sendo direto e robusto na informação, sobre o momento do Flamengo, como apesar que muitos torcedores acham que o time vai ganhar a todo momento e não é assim, uma hora perde, outra hora ganha. Esse futebol é assim, beleza? Vamos ver isso muito mais. Então, se gostar do vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários se realmente esse vídeo agregar alguma coisa para vocês, beleza? Já vazio, todo mundo já tinha ido embora, festejou efusivamente porque saiu com ferimentos leves, como diria o Apolinho, quando passou o primeiro tempo ali. Em dado momento, eu até comentei com quem estava comigo, falei, vem cá, olha só, olha a situação desses argentinos, está 2-0, tem 10, 11 minutos e o Flamengo ainda está pressionando. Se o Flamengo enfiar o pé mesmo no acelerador, vai fazer 3, 4 aqui. O cara vai voltar para casa eliminados. Era o Exatamente. cenário. No estádio você sentia que estava tudo muito propício. Aí o seu Pedro corta o zagueiro e o goleiro ao mesmo tempo chuta no canto do goleiro. O que ele quis fazer ali? O cara do nível técnico dele. Quis fazer mais bonito, chutar no contra. Não entendi, não entendi. Aí o seu Plata entra cara a cara, chute cruzado. Se errar, errou. Não, vou dar uma cavada. Horrorosa finalização. Perdeu. Esses foram os lances mais emblemáticos. No primeiro tempo, o Flamengo não aproveitou que o adversário estava contra as cordas. Era hora de nocautear, não no jogo, mas no confronto. 3, 4, pumba, acabou. Aí no segundo tempo não começa a mudar e vem o árbitro. E essa atuação do árbitro, que realmente foi péssima e tal, ela ofuscou a soberba do Flamengo. O Flamengo não toma vergonha. O Flamengo muda técnico, muda jogador, muda presidente, mas continua a mesma coisa. Mas o presidente também, na semana, no dia do jogo com o Inter, falou que quer ser Real Madrid, né? Na TV do clube. Que é o tipo de coisa que é só para você arrumar encrenca. Amanhã perde, faz Real Madrid, quer dizer, o Flamengo se expõe demais. Se expõe demais, tem horas que é melhor ficar quieto. E o jogo de ontem foi consequência disso. É óbvio que ele pensou na quinta-feira. Porque, bem ou mal, ele poderia jogar completo ontem e empatar com o Vasco, gente. Podia acontecer. Agora, quinta-feira, ele não tem outra chance. O Flamengo ainda é líder mesmo com empate. Ah, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Sim, mas quem garante que o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos? Quem garante que o Palmeiras vai ganhar outros jogos? Quem garante que o Palmeiras vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Não, o Flamengo ganha do Palmeiras. Tem muita coisa para acontecer. Claro, os pontos fazem falta, mas nesta semana tem que tomar uma decisão. Aqui você tem como negociar, você tem como recuperar. Aqui não tem. Outro jogo não tem. Precisa empatar lá. Gerenciamento. Essa é a questão. Pessoal, concordo plenamente, né? Quinta-feira é mata-mata. E o Brasileirão dá para correr, porque o Brasileirão vai até dezembro. O Flamengo só vai fazer a parte dele aí e ganhando o confronto direto contra o Palmeiras, está tudo ok, né? Eu concordo. Eu acho que foi, assim, foi ruim empatar, mas foi planejamento, né? Parte do Felipe Luiz. Agora vamos ver, pessoal, que o Walt trouxe aí sobre a informação que o treinador do Estudiantes deu uma entrevista aí. Vamos dar uma olhada. A liberação do Gonçalo Plata pela Conmebol para jogar a segunda partida depois de ter sido expulso. Abre aspas para ele. Nós temos que focar em avançar no confronto. De nada serve falar agora se Gonçalo Plata merecia ter sido expulso antes ou não. A entidade maior é a Conmebol. E depois ele ainda completa. Com todo o poderio que eles têm, o Flamengo, estamos a 1 gol. Eles são uma equipe poderosa e têm as ferramentas para falar e pressionar. Veja bem. Que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o árbitro me recomendou tirar o Gomes. Muitas vezes se diz um monte de coisas e quando joga com uma grande equipe como o Flamengo, que eles fiquem com essas coisas. É problema deles. Disse o técnico do Estudiantes. É uma alfinetada, né, Danilo? Então vamos lá, eu quero que você fale das declarações e quero que você vote na enquete. Vamos lá, essas declarações elas formam já um combo com o que o próprio treinador tinha dito aqui no Maracanã, logo depois do jogo de ida, quando um repórter perguntou para ele se o objetivo dele era sair do Brasil com vida, se muita gente falava que o Estudiantes tinha que sair do Maracanã apenas com vida.
E ali ele já disse, olha, a gente tem um escudo aqui com muita história, vocês têm que respeitar, tem que saber o que é o trabalho que a gente teve para chegar até aqui e tudo mais. Então, é aquela história que vários treinadores gostam, de todos contra nós e tal. E é aquela história que é bem velha, né? Bem antiga e normalmente usada pelos times que estão em desvantagem e tal, que é um jeito de motivar, querendo ou não, o vestiário, né? Para o vestiário e a torcida, ainda mais que o jogo vai ser lá na Argentina. Então essa é uma maneira que eu acho totalmente normal, é justo e faz parte do jogo. Sobre a expulsão, vamos lá. Tem lá uma opção na nossa enquete que abre um precedente. Tecnicamente, essa opção não existe porque esse precedente já foi aberto, né? Digamos assim, já aconteceu com o São Lourenço em 14, com o Dedé em 18. Então, esse é um argumento que os flamenguistas, que hoje estão felizes com essa decisão, usam para se defender. E falar, não, mas isso já foi feito lá atrás, isso já podia acontecer. Meu ponto é, e sempre foi, com a mudança de uma decisão de campo, é o perigo da subjetividade. Qual que é a grande questão? Quem vai decidir qual erro é grave ou qual não é? Como a Conmebol vai analisar, a partir daqui, o que deve ser cancelado dentro de campo? E por que também a gente pode levantar aqui quantas coisas que não podem ser canceladas? Então, pode ser cancelado um gol que depois se prova errado, que o VAR não conseguiu ver, alguma coisa, um cartão amarelo que foi dado, como no caso do Plata, ou um amarelo que não foi dado. Ah, não, agora a gente vai aplicar. Ou, no caso mesmo da decisão do árbitro, como a gente sabe o que o árbitro viu na hora? A decisão de campo, o Arnaldo sempre fala isso, é sagrada e deve ser mantida. A não ser que o VAR, ali no momento que é um protocolo existente e que deveria ser para corrigir erros graves, ele entre. E aí, ok. Qual que é? O meu ponto principal aqui é a subjetividade. Como definir o que é grave e o que não é para a Conmebol agir? Isso é muito perigoso. Porque amanhã ou depois vai ser de novo essa discussão e falar, agora eles fizeram isso, vai ter que fazer de novo. Então isso é muito perigoso. Tira a autoridade do árbitro, tira a autoridade até do VAR, tira a autoridade de todo mundo que está ali no comando. O cara sabe que a palavra dele talvez não valha. E os jogadores também sabem. E aí vai virar uma pressão para lá, uma pressão para cá. Então eu acho que é muito, muito perigoso. Não porque abre um precedente, porque esse precedente está aberto faz tempo. É perigoso porque a subjetividade pode ser muito ruim para esse tipo de decisão. Arnaldo Ribeiro, como você vota nessa enquete? Eu acho que eu já sei, mas eu quero te ouvir. Tironi, para mim, a decisão do campo sempre foi sagrada, mas o VAR avacalhou a decisão de campo, né? Com a chegada do VAR, a decisão do campo foi completamente subjugada, né? E a questão seria dada a falta e talvez o Flamengo discutisse, não foi falta, ele tocou a bola antes, mas não teria essa celeuma toda. O árbitro deu o segundo cartão amarelo, expulsou o jogador do Flamengo, deu toda essa polêmica, ele já foi afastado dos próximos jogos da Conmebol, foi afastado do Mundial Sub-20, então o árbitro foi, no mínimo, pouco inteligente. Mas, para responder a sua enquete, sempre, para mim, será a decisão do campo é sagrada. Daqui a pouco eu vou dar uma parcial aqui de como está a nossa enquete, é a minha sensação, pelo menos. Me parece legal para o Estudiantes. Vai jogar em casa, pressão, tudo contra todos, os caras conseguiram anular um cartão. Aliás, a Conmebol teve até que mandar um comunicado oficial falando que não vão reclamar depois, porque tá definido, é isso aí, não vai entrar na justiça, né? Assim, falando que... porque a Conmebol ela tem que se manifestar, porque virou uma polêmica, né? Não, lá no Jornal da Argentina, se pode, não pode. Então, assim, eles tinham que ter se manifestado. Na verdade, é o seguinte, mandaram um comunicado pro Flamengo, pra CBF, que aparentemente foi mandado no dia seguinte, depois do jogo, manda para todo mundo, para a imprensa, na hora. Sim. Não é para a imprensa, porque todos os torcedores têm que saber que isso aconteceu, né? Então, tinha que ser imediato, não podia demorar tanto tempo para essa decisão. Eu fiquei pensando aqui, vamos imaginar que o Plata não tivesse amarelado no jogo, mas tivesse pendurado para a próxima partida. E aí considerassem o amarelo injusto. E aí? Você pode cancelar? Porque o efeito ia ser o mesmo, né? O Plata não ia poder jogar, com exceção dos 10 minutos finais do segundo tempo. Que claro que faz uma diferença, porque o Estudiantes fez um gol. Mas é tanta subjetividade, é tanto perigo que você coloca. Uma coisa que o Arnaldo ficou falando, eu lembrei, como eu sempre brinco quando assistia vocês na televisão ainda,
Eu lembro quantas vezes o STJD entrava nas rodadas finais por uma solar, Era hora da por alguma STJD. coisa, especialmente antes do VAR, né? O STJD, não, uma entrada que o juiz não viu em campo, agora o STJD vai dar 6 jogos de suspensão e para lá. Isso faz um tempo que não acontece, né? De tipo, o STJD dar uma suspensão que não foi vista. Acho que porque o VAR diminuiu muito esse tipo de problema, né? Às vezes o VAR vê, não considera normal e tal. Isso que a gente está vendo agora lembra esses tempos de STJD lá atrás, que acontecia muito, 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 normalmente em rodadas finais. O Pablo Alexandre fala, Tirone, eu acho que o árbitro que apitar o jogo será pressionado a não expulsar alguém dos Estudiantes. Você acha também? Por quê? Não entendi muito bem a suposição dele. Mas enfim, de qualquer forma, o árbitro que vai apitar, ele tá com Tá pressionado. uma bigorna na cabeça. Tá pressionadíssimo, com certeza. Arnaldo. Vocês acham que o que aconteceu no outro jogo, expulsão, não expulsão, o árbitro errou e tudo mais, vai fazer com que essa arbitragem seja a mais cuidadosa possível? Às vezes não é possível controlar nisso, né? O que está evidente é que o clima vai ser bélico, né? Porque do lado dos Estudiantes, que é o mandante agora, também está sendo, de uma forma provocado o time argentino, né? Como o técnico demonstrou na entrevista ontem. Nenhum árbitro, eu acho que vai de forma premeditada pro precipício, né? Porque ele pode simplesmente anular a sua carreira, inviabilizar a sua carreira. Acabei de citar o exemplo do colombiano que apitou aqui. Se ele tivesse premeditado completamente, ele talvez medisse as consequências, né? De fazer de tomar uma atitude daquelas no final do jogo que acabou talvez minando a sua carreira, né? O futuro da sua carreira, pelo menos nesse primeiro momento. O que, para mim, e isso me intriga profundamente, pode ser na Conmebol ou aqui no nosso quintal, é que quando você chega numa parte final de competição, são 8 clubes envolvidos, 4 jogos, você tem que colocar os 4 principais árbitros do seu continente, tirando os asteriscos, a nacionalidade que não pode em tal jogo e tal. Isso acontece também aqui no Brasil, nas questões das quartas de final, de essa coisa. Muitas vezes você não entende a escala. E a escala dos jogos de ida da Libertadores foi difícil de entender, né? Eu sinceramente, cara, eu me pergunto, porque isso deveria ser uma coisa mais estratégica e cuidadosa para a parte de uma comissão de arbitragem. Antes da escala, você passar por os muito definidos para escolher um árbitro e o seu VAR para cada jogo. Isso dá trabalho, viu, Tirone? Por exemplo, nós estávamos lá discutindo nos jogos da volta. Eu acho que nos jogos da volta, esse árbitro chileno do jogo da volta na Argentina é mais experiente que o colombiano que apitou na ida, né? Então talvez essa seja a prevenção, né? Agora, vamos lá, vamos passar para o outro jogo da quinta-feira, o jogo do São Paulo. Faz sentido? Não fez sentido e deu no que deu. Aí o chaveamento da Libertadores, do lado direito, Estudiantes com o Flamengo, o vencedor pega o vencedor de Vélez e Racing, do lado esquerdo, River e Palmeiras, o vencedor pega o vencedor de São Paulo e LDU. Dito tudo isso, Danilo, vai ser difícil para o Flamengo ou dá para passar? Cara, toda essa discussão que a gente está tendo passa pelo fato de o Flamengo não ter feito 4-0 no primeiro tempo. Toda essa discussão. Só um parênteses, é que eu acho isso estranho. Tudo bem, o Flamengo não fez os 4-0, mas então o cara tem que ser punido com um juiz ladrão? Não é possível, né? Não, é que assim, além da questão do cartão, eu acho, por exemplo, que teve um pênalti no Samuel Lino. Pra mim ali. Não foram só. E teve um ou outro cartãozinho amarelo, uma coisa pra lá ou pra cá, que dá pra gente deixar, poderia passar. Ah, não, ele não teve o mesmo critério. Isso que a gente vê em todo jogo, né? Não seria exclusivo desse Flamengo Estudiantes. Eu acho que ficou muito evidente, porque teve pra mim esse pênalti no Samuel Lino, teve o erro da expulsão e logo depois do erro da expulsão teve o gol do Estudiantes, né?
numa situação de 11 contra 10, num jogo que estaria 2-0, que poderia ter sido 3-4, que a torcida do Flamengo estava na festa, e que no final, quem terminou fazendo uma balada no Maracanã foi a torcida do Estudiantes. Os caras ficaram sozinhos ali por meia hora, por determinação policial, cantando como se eles tivessem virado o jogo em 5 minutos. Então, assim, eu acho que a arbitragem foi muito, muito ruim, levanta polêmica e dá margem para discussão sobre todos os complôs que a gente discutiu no posse lá na sexta-feira, no pós-jogo. Mas tudo isso que a gente está falando, do clima, da arbitragem, do técnico, se o Flamengo tivesse feito 4-0 no primeiro tempo, não teria acontecido nada disso e o Flamengo criou para isso. O Flamengo deveria estar indo para a Argentina com a tranquilidade de segurar um resultado tranquilo. Assim, poderia ter jogado com o time titular inteiro contra o Vasco para ter feito o resultado no Brasileirão e chegar na Argentina para administrar. É isso que deveria ter acontecido, assim como deveria ter acontecido quando o Flamengo ganhou só de um gol de vantagem do Olímpia e foi eliminado no Paraguai. Então, assim, é um filme repetido, apesar da troca total, praticamente, do elenco, de treinador, de diretoria, presidência. A gente vai ver um filme repetido. O Flamengo deveria chegar na Argentina com o jogo resolvido. E aí agora a gente tem o clima de guerra criado pela torcida, o clima de guerra criado pelo treinador, o clima de guerra alimentado, digamos assim, pela Conmebol. Tudo isso porque o Flamengo não fez 4-0 no primeiro tempo. Olha, deixa eu dar um recado importante aqui, por não ter feito gol. Punido dessa forma, eu quero dizer. Sim, a gente pode pegar, quer ver, para justificar o que você está falando, a gente pode pegar outro jogo, River e Palmeiras. Né? O Palmeiras poderia ter feito 4-0 no primeiro tempo, como o Flamengo. Tinha tudo. Perdeu chances, bola na trave, passou o cara, tirou em cima da linha. Chegou no segundo tempo, em determinado momento, deram um pênalti do Everton lá, que até agora, certo? Eu não entendi até agora aquele lance. Ninguém entendeu, né? Então, e só não foi dado porque o cara estava milimetricamente impedido, sei lá o que, Montiel. Não foi nada. Mas o Palmeiras não fez 4-0 e naquele momento poderia ter sofrido o pênalti do 2-1, né? O 2-1 veio mais tarde. Então, às vezes, não dá para resolver o jogo. É como você está falando, né, Tironi? Às vezes, não... Eu acho que no caso do Flamengo, diferentemente do Palmeiras, depois do 2-0, houve uma espécie de acomodação e um requinte para finalizar, né? Não foi o que aconteceu com o Palmeiras na Argentina. E talvez isso tenha custado a goleada do primeiro tempo. Agora, o que eu espero no jogo da volta, além do clima aberto, é talvez o Flamengo jogando de uma outra forma e se aproveitando do desespero, da empolgação do Estudiantes em se lançar para frente. Porque na partida de ida, o Estudiantes só se lançou à frente para buscar o seu gol quando estava com um jogador a mais na parte final do jogo. O Flamengo é um time que sabe muito bem explorar espaços e tudo mais. Em tese, pode ter esses espaços desde o início do jogo na Argentina. Então, eu acho que a receita para o Flamengo lá é sangue frio e não mais alimentar esse negócio. O Flamengo não devia nem falar mais sobre isso, eu acho, né? E preparar o time psicologicamente, sim, para uma guerra, mas jogar futebol, porque aí ele pode abrir a sua vantagem irrecuperável lá no confronto, fazendo o primeiro gol, fazendo o segundo gol, e aí colocando a água na fervura. Mas no início, de fato, vai ser muito difícil. Diferentemente do Palmeiras, o Flamengo é visitante. O Palmeiras, mesmo não tendo matado o confronto, vai ser mandante na volta. É outra conversa. Só para ficar claro, Tironi, não é que eu acho que o Flamengo mereceu ser punido e que o árbitro poderia ter errado. Não. O que eu quero dizer é que se o Flamengo tivesse feito 4-0, o erro de arbitragem, o peso ia ser... A gente nem ia lembrar. A discussão ia ser muito menor, é só isso. Não é que, porque perdeu muito gol que merece ser punido, pelo amor de Deus. Olha como a galera tá respondendo. Outro assunto importante do Flamengo. O Flamengo tem 3 empresas interessadas no naming rights do Maracanã, que é onde o Flamengo manda seus jogos, informa Rodrigo Matos na sua coluna aqui. Depois de fechar o maior patrocínio do futebol brasileiro, com ampla margem de diferença para todo mundo, o Flamengo tem mais grana na mira. Ganha mais que tá pouco, não é, Danilo?
negocia os naming rights do Maracanã. Tem 3 empresas interessadas, é o que diz Rodrigo Masso. E é bom, ele tá precisando, né? O Flamengo tá precisando um pouco mais de dinheiro, afinal, tá ganhando pouco, é ou não é, Danilo? Bom, aí é consequência, de novo, de uma boa administração. Ninguém queria estar na camisa do Flamengo há 20 anos, ninguém se interessava pelo Maracanã. É consequência do Flamengo viver uma boa fase, tudo isso pelo que plantou e está colhendo. Eu acho que faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é, como eu sempre digo, o Flamengo querer ganhar mais num momento em que ganhar mais dinheiro numa propriedade em que todo mundo devia dividir de uma forma justa e igualitária, como é na Inglaterra, na Itália, na Espanha e tantos outros. Naming rights, camisa, bilheteria, é uma parada individual que cada clube vai resolver de uma maneira que achar melhor. Rapaz, essa última fala aí, vamos encerrar o vídeo. Não tem nada a ver, Danilo. O problema é quem tá indo atrás do times, quem tá vindo atrás do Flamengo, é o Flamengo que tá indo atrás de patrocínio? Não, é os patrocinadores que vêm até o Flamengo. Então não tem nada a ver essa questão de dividir, porque na Europa acontece isso. Não vai se comparar a visibilidade do Brasil, na América Latina, com o ambiente europeu. Na Europa tem muito mais empresas. Não tem comparação. A questão é que o Flamengo vai ver um momento sensacional, né? Assim, eu não tenho o que falar dessa gestão aí do Flamengo, mal que às vezes, como o Mauro César falou, é bom a gente evitar oba-oba, porque oba-oba traz hater, né? Então, quanto menos hater, melhor. Como você traz muito oba-oba, você chama muito hater. Ah, vamos ficar lá perturbando lá, tá, para desmotivar, né? Mexer com a mente e tal. Mas sobre o árbitro, cara, eu vi o Mauro César falando domingo no canal dele, né? Até um trechozinho de menos de 1 minuto que tá aqui no canal. Que ele fala desse árbitro. Ele falou que esse árbitro aí mexicano é horrível também. Horrível também. Ó, tá na escola, era pra ter uma lei. Chegou em quarta de finais, semifinais, era pra botar os melhores árbitros. Até árbitro de outra nacionalidade, né? Árbitro europeu também, né? De alto patamar, não é qualquer árbitro. Porque tem que levar em consideração que os times que chegou nas finais da Libertadores aí são times capacitados, pessoal. Que não é fácil chegar nas quartas, na semi, não é fácil. E o Estudiantes, já mudando o assunto, o treinador principalmente, está tentando entrar na mente do time do Flamengo e ele não consegue, o Flamengo está brindado. Eu creio que esse jogo lá porque o torcedor do Flamengo assim, alguns torcedores são mal acostumados, só ganhar. Aí quando o time empata ou quando o time perde, aí todo mundo fica reclamando. É porque acostumou a só ganhar, mas não vai só ganhar. Não vai só ganhar. Tá certo, todo mundo tem seu direito mesmo de escolher tomar sua decisão, de falar, criticar, mas tem que ter paciência. O time tá. Eu acho que o time tá bem, não tem que ter. Não tem que ter. O Baúba também não pode ter também tanta. Como é que eu vou falar? Tanta soberba, porque todo time perde, o Real Madrid perde, o Barcelona perde. Claro que é difícil, o Flamengo tá invicto, há quantos jogos? Patou 3, ganhou 8. Se não me engano, foi 7. Então, tu continua invicto, né? E continua líder do brasileiro. Então, é um jogo difícil agora contra os Estudiantes, né? O Flamengo acho que vai viajar amanhã, quarta-feira. Vai treinar lá, perdão. Vai viajar hoje, se não me engano. E treina lá na Argentina também, fazer um treino lá. Antes do jogo, né? Mas a questão né, que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, não vai ser líder, não tem mais aquela questão dos anos anteriores, tinha times que pegavam ali, uma hora dessa já estava com 10, 15 pontos, mas sempre oscilava, né? Sempre oscilava. E às vezes o torcedor fica com medo de acontecer o que aconteceu, né? Ou de outras vezes em 2023. Mas isso não vai acontecer. O Flamengo hoje tem uma equipe muito forte, mas vai acontecer essas oscilações, né? E foi um clássico contra o Vasco. O Vasco tá despedaçado, tá, mas é clássico. Não tem jeito. E tomara que esse árbitro aí mexicano, pelo amor de Deus, eu não confio nesse árbitro. Para muito jogo, é muito de conversa.
Véi, árbitro tem que ser assim, ó. Reclamou demais, o jogador ficou reclamando, insistiu, cartão. Pra qualquer um dos dois. Pra qualquer um dos dois. Falta dura, dá pra cada um. Não tem que puxar pra dentro de casa, pra quem tá jogando em casa. Não tem isso. Independente, tem que ser igual pra todo mundo. Tomara que esse árbitro tenha esse discernimento, beleza? Então, pessoal, por agora é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? E amanhã, e quinta-feira é 1x0 Flamengo, 1x0 Ferrado, vai ser um jogo duro, mas vai ser 1x0. Escreva o que eu tô dizendo. Gol de prata. Gol de prata ou Arrascaeta, que é um homem igual Arrascaeta, né? Que se Pedro jogar sério também, né? Pedro é um baita de atacante, mas às vezes também tem que jogar mais sério. Fazer o gol logo e acabou. Gol feio, gol bonito, independente de que seja. O importante é fazer gol.